gente, tudo bem? Eu sou a Laura, acho que vocês já me conhecem. Hoje a gente vai gravar um vídeo um pouco diferente para vocês, contando sobre a nossa trajetória, no caso, a minha trajetória. Como que eu cheguei até a Tá na Caixa, como que tudo isso iniciou, como é que despertou essa vontade de empreender em mim. Então, buscando lá do passado, né, antes de tudo. Eu nunca fui muito realizada nos cursos de faculdade que eu fiz. Eu fiz 3 cursos diferentes. Eu fiz arquitetura, eu fiz design de produto e fiz design de interiores. Eu não concluí nenhum deles. Eu acho que exatamente por não ter me encontrado e me realizado em nenhum deles. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ter um negócio próprio, uma loja de roupas, de móveis, de decoração. Isso sempre foi uma vontade, eu sempre compartilhei essa vontade com os meus familiares, mas isso nunca foi uma questão viável, uma possibilidade real disso acontecer. Então eu sempre fui buscando meios disso acontecer e me especializando, estudando para conseguir me formar, para conseguir um trabalho formal e aí ter dinheiro para ir atrás dos meus sonhos pessoais. Os 3 cursos que eu fiz me trouxeram muita base para o que a gente faz hoje na Tá na Caixa. Então, eu acho que essa vontade real, oficial, de trabalhar com festas e não com decoração, arquitetura, veio depois do nascimento do meu filho. A minha irmã, que é a Patrícia, ela ficou grávida mais ou menos na mesma época que eu. Ela engravidou primeiro, logo em seguida eu fiquei grávida. Os nossos filhos têm 1 ano de diferença de idade. E já com a gravidez dela e o nascimento do filho dela, a gente foi se encantando por esse universo infantil, compartilhando essas experiências. E deu a vontade de trabalhar com festas para fazer as festas deles. A gente não encontrava muito no mercado itens e coisas de decoração que fizessem nossos olhos brilhar, assim, porque a gente não acredita nessas festas grandiosas para as crianças, a gente acredita em comemorações mais íntimas, mais afetivas, mais pessoais. Então, lá em 2014, que foi quando eu engravidei, que essa vontade despertou em mim oficialmente. A gente começou, acho que como a maioria de vocês começa, fazendo as festas dos filhos, dos amigos, enfim. Aí a gente começou a fazer isso de forma mais profissional, sem ser profissional. A gente estava fazendo pra gente mesmo, até pra gerar portfólio, se o caso um dia a gente quisesse trabalhar com isso oficialmente. E nessa empreitada aí de fazer as festas dos filhos, aí quando a gente iniciou, a gente teve muito auxílio da nossa mãe, que gosta muito dessa parte, ela trabalha bastante com arranjos florais. Então, como a gente trabalhava no estilo mais tradicional, mais formal de festas, que era montar a festa inteira, com centro de mesa, com equipe de garçom, contratação de todos os doces decorados, simples, bolo, balão. Nós éramos 3. Aí lá em 2015, depois de 1 ano fazendo o chá de bebê do meu filho, a gente fundou oficialmente a Oba Eventos Personalizados. Não era ainda o nosso foco principal, a gente trabalhava com isso em paralelo, com outras atividades. A Tícia é engenheira, eu ainda estava estudando e estava na faculdade. E a gente começou. A gente usou de base as festas que a gente fez para os nossos filhos, a gente usou de portfólio, que não deixava de ser um portfólio, porque tinha sido feito por nós. E criamos uma página no Facebook, criamos um Instagram e começamos a divulgar. Obviamente que a nossa primeira festa, formalmente, trabalhando já na Oba, como uma empresa, foi para um conhecido nosso. E aí, a partir daí, surgiram mais alguns trabalhos. Mas era muito cansativo e muito maçante pra gente que tem filho, eu acredito que pra vocês também. Final de semana, a gente queria ficar com os nossos filhos, porque durante a semana a gente já tinha... a Tícia tinha o trabalho dela na empresa dela, eu tinha que estudar, tinha que cuidar do meu filho. Eu sou mãe solo do meu filho desde sempre, então a demanda dele também era alta e eu queria ficar com ele, queria cuidar dele, queria dar atenção. A partir daí, a gente começou a pensar o que poderia ser feito para continuar trabalhando com festas, mas num formato que a gente se realizasse mais. A gente não era completamente realizada. E a Tícia começou a buscar cursos de papelaria. E a gente começou
a gente percebeu que a gente tinha muito acervo. Em função de estar trabalhando na Oba, a gente foi adquirindo acervos. Aí um dia, de repente, nos deu a ideia, por que a gente não aluga, então, kits com o nosso acervo? O aniversário de 1 ano do meu filho tinha sido marinheiro. Por que a gente não faz, fotografa ali todos os itens que a gente comprou pra festa dele e tenta alugar, sei lá, kit marinheiro? E nunca colocamos isso em prática, mas eu acho que isso deu estalo pra gente começar a trabalhar com kits. Então lá no final de 2016, dezembro de 2016 para ser mais exata, quando a minha irmã, sócia aqui, Patrícia, saiu oficialmente do trabalho dela e eu ainda estava buscando me realizar profissionalmente e pessoalmente, a gente resolveu entrar de cabeça nessa história de ter uma empresa de festas e buscou uma consultoria para nos ajudar a criar um modelo de negócio que se encaixasse nas nossas vontades. A partir daí a gente mergulhou muito na empresa, então desde dezembro a gente trabalha com foco integralmente na Tá na Caixa, desde a época da consultoria. A Tá na Caixa ainda não existia assim como ela é hoje, mas a gente já trabalhava e se dedicava muito a ela para buscar o modelo de negócio ideal e chegar nesse formato que a gente tem hoje de kits de festa. O caminho ele é longo, muito longo, antes de abrir, depois de abrir. A gente já tá aqui nesse formato que vocês conhecem há 2 anos, mas a gente iniciou com 4 tipos de kits. E a nossa ideia era só vender os kits. Aí na época a gente viu que não estava sendo legal só a venda, que as pessoas queriam alugar os nossos kits. Aí depois a gente se deu conta que a gente tinha uma lacuna muito grande entre um kit e outro, que poderia ter criado um outro kit ali no meio, então a gente foi lá e criou. Empreender não é fácil, é uma luta diária e eu diria que é uma luta solitária. Tu não vai receber o apoio de todas as pessoas que tu espera receber. E tu tem que lidar com isso e seguir lutando e seguir batalhando e não desanimar. A gente tem um motivo fortíssimo dentro de casa para não desanimar, né? Que foi o mesmo motivo que fez a gente chegar até aqui, que nos motivou, que são os nossos filhos. Então a gente tem buscar forças, inspirações e seguir trabalhando para cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais vender, melhorar, crescer. Então eu acho que é isso, gente, o meu resumo, assim, da história, da chegada até aqui na Tá na Caixa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado comigo de alguma forma. E escrevam aqui pra gente, pra mim, o que vocês acharam. Vamos trocar experiências, compartilhar. Eu acho que é sempre válido, tá bom? Beijo!